Olá, o Sim Entrevista de hoje fala sobre ar-condicionado. Estamos aqui com o Jober, especialista da Sudeste Ar-Condicionado, e vamos bater um papo com ele então com relação a esse produto que cada dia está crescendo mais a demanda das residências, dos comércios e das indústrias também. Jober, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece. E vamos então começar com a primeira pergunta que todo mundo tem, que é: quem é o responsável pela parte elétrica da instalação de um ar-condicionado e como que esse dimensionamento deve ser realizado? Bom dia, Ana, é um prazer estar aqui com vocês na companhia do instalador. A gente dá uma olhada aqui, vocês têm uma estrutura maravilhosa, tudo isso aí à disposição de nós instaladores, tanto na parte de ar-condicionado, climatização e também do pessoal da parte elétrica também. Bom, bacana. Dimensionamento elétrico, tá? Como que funciona? Todo equipamento ele tem a necessidade dele, a necessidade real dele, tá? E tudo isso está descrito no manual de instalação. Então, cada equipamento, cada fabricante trabalha de uma forma, tem uma exigência técnica de cada sistema. O que você precisa? Passar essa informação para o profissional da elétrica, para o profissional eletricista. Ele é responsável por mandar o ponto 220 para nós até a unidade condensadora ou a unidade evaporadora que vai ser energizada. Então, o profissional de ar-condicionado só faz a instalação do produto. A parte elétrica toda é responsabilidade de um profissional eletricista da área elétrica. Sim, a parte elétrica, o ponto 220 até o equipamento é responsabilidade do eletricista. E o dimensionamento? Porque muita gente tem dúvidas, inclusive consumidor aí para economizar na fiação, no disjuntor. Então um acaba falando que um cabo de bitola de 1,5 é o suficiente, 2,5, enfim. Esse dimensionamento da elétrica, ele é recomendado pelo fabricante, pelo próprio eletricista? Como que funciona essa parte do dimensionamento de cabeamento e disjuntores? Essa parte, tudo está no manual de instalação. Cada fabricante faz uma exigência entre bitola de cabo e também disjuntores de alimentação do equipamento. Um equipamento hoje de 9 e 12 mil BTUs vai pedir um disjuntor no máximo de 16 amperes. Então, 16 amperes ele vai suportar um cabo de 2,5. Um equipamento de 18 mil vai pedir um cabo de 4 milímetros e um disjuntor de praticamente 20 amperes. Isso sempre em 220 que nós estamos falando. Isso sempre em 220. Existem alguns equipamentos hoje que são 110 volts, mas nós não costumamos trabalhar com esse aparelho. Então, a gente é mais focado no 220. Outra pergunta também que é super comum. Caso o dimensionamento elétrico não seja feito de forma correta, ou seja, com bitola de cabo menor, com disjuntor de maior capacidade, enfim, aterramento com problemas, caso aconteça alguma falha nesse equipamento, a garantia do fabricante ou o fabricante, antes de dar garantia, ele vai verificar a condição da instalação elétrica do equipamento? Sempre é verificado a situação de instalação do equipamento. Se tiver alguma coisa fora da anormalidade, o fabricante ele está exonerado da garantia. Então fica aí ou para o cliente, ou para o instalador do ar-condicionado, ou para o eletricista. A grande bucha. E a questão de aterramento também é importante que seja feito, passado o cabo, o terra, como que é essa O aterramento é muito importante, principalmente hoje nos equipamentos inverter. Por quê? Porque ele não trabalha de forma mecânica, ele tem duas placas eletrônicas que se comunicam, unidade evaporadora e unidade condensadora. E placa eletrônica sem aterramento não combinam. É um surto, a placa vai queimar. E aí o fabricante não vai dar garantia. O fabricante lava as mãos. Por quê? Se falou de queima de placa, já falou que não tem aterramento. Não tem aterramento, o fabricante não quer nem saber. Aí o prejuízo é um pouquinho salgado. É complicado. E falando em dimensionamento de ar-condicionado, a gente tem um cliente lá no litoral, que ele comprou por conta própria um ar-condicionado, um amigo dele instalou, enfim. Então lá é uma kitnet de mais ou menos 42 metros quadrados e ele comprou um ar-condicionado de 12 mil BTU. O resultado disso foi que o ambiente todo não é refrigerado, então tem alguns pontos que não fica geladinho e o ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia.
Como que é feito esse dimensionamento do ar-condicionado? O dimensionamento de forma correta, você precisa fazer o quê? Metragem quadrada do ambiente, né? Quantos metros quadrados do ambiente? X. Aí você vai fazer uma enquete com o cliente. Pega sol, lado direito, lado esquerdo, na frente, atrás, parte da manhã, parte da tarde, nos dois períodos. Equipamento, o que você tem de equipamento dentro desse ambiente? Você tem uma televisão, você tem um aparelho de som, você tem uma geladeira, você tem um frigobar. Tudo isso tem que estar discriminado na carga térmica. Para quê? Para que você faça um cálculo preciso do tamanho do equipamento que você vai colocar ali. Como você falou, a kitnet é de quantos metros? 42. 42 metros. E qual é o equipamento que tem lá? 12.000. 12.000 BTUs. Essa não vai atender nunca. O que vai acontecer? Esse equipamento ele vai trabalhar o tempo todo, ele não vai dar conta do ambiente e o que a gente hoje está lutando muito aí é o consumo de energia. Ele vai ter um consumo de energia excessivo que não vai estar ele vai estar pagando uma conta muito alta e não vai estar resolvendo o problema térmico dele. Então, o ideal nunca é comprar lá no supermercado ou pela internet um ar-condicionado sem consultar um profissional, né? O ideal é que os profissionais saibam fazer esse dimensionamento da maneira mais correta e também que o consumidor contrate um profissional para fazer uma avaliação do local e sugerir a instalação aí do ar-condicionado, da potência, né, ou da especificação mais correta que vai atendê-lo aí com o menor consumo elétrico, é isso? Sim, sim. Chama um profissional, tem alguns profissionais que cobram visita, outros não cobram. A Sudeste, pelo menos aqui na região do ABC, a gente não cobra visita, né? A gente vai até lá, faz o cálculo térmico para o cliente, tudo certinho, faz o dimensionamento correto de equipamento. Lembrando que o equipamento inverter hoje, ele dá no mínimo 60% de economia de energia comparado com o equipamento convencional, né? O inverter ele é um pouquinho mais caro? Sim, mas vale muito a pena. Você sente no bolso essa economia de energia. E a questão da manutenção do ar-condicionado? O que tem para ser feito depois da instalação do ar-condicionado? Quais tipos de manutenção que são feitas? Bom, mensalmente, o que a gente fala para o cliente? Limpeza de filtros, tá? É bem simples, é subir a tampinha da unidade evaporadora, tirar a telinha, você pode lavar ela com detergente neutro, secou, coloca novamente no lugar. Anualmente, é tirar o equipamento, desinstalar, fazer uma higienização interna, tanto na unidade interna como na unidade externa. Faz uma higienização geral, deixa ela limpinha, a ponto de funcionamento como se ela tivesse saído da caixa. Você vai ter um equipamento com uma durabilidade aí de 10, 15 anos, mantendo essas manutenções preventivas em dia. E deixa eu te perguntar uma coisa, anualmente deve ser feita essa manutenção então por profissional qualificado. Profissional qualificado. Na Sudeste, você marca os clientes e você vai dando esse feedback chegando a um ano da instalação ou você espera o cliente te ligar quando faz um ano? De quem que é essa responsabilidade de lembrar que faz um ano que o ar está instalado? Na Sudeste, nós entramos em contato com o cliente de 3 em 3 meses para perguntar para ele como está o funcionamento da máquina. Como está o funcionamento, está bom, está razoável, está fazendo algum barulho diferente. Se o cliente retratar alguma coisa, a gente desloca um técnico para lá. Por quê? Nós damos 6 meses de garantia. Então, nesses 6 meses, nós não vamos cobrar a visita, né? Para a gente fazer essa avaliação. Feita a avaliação, não tem problema nenhum, é uma limpeza de filtro, é alguma coisinha, nós fazemos para o cliente sem custo nenhum, né? Mas a gente está sempre entrando em contato com todos os clientes. Para quê? Porque eles têm que saber, estamos cuidando deles. Eu lembro dele. Ele é precioso, ele é importante para mim. Então nós estamos sempre entrando em contato com os clientes. Muito bem. Quem é visto é lembrado. Muito bem. Isso é uma falha muito grande de muitos profissionais, né? A gente dentro da CIA do instalador também tem o pilar empreendedorismo, que é a parte de empresa, a parte de relacionamento com o cliente, marketing, enfim. Então por isso que eu fiz essa pergunta, como funciona na sua empresa esse relacionamento? Por quê? Muita gente vai lá,
instala um ar-condicionado ou faz algum serviço na parte elétrica da pessoa, enfim, qualquer tipo de instalação, e simplesmente esquece do cliente. Sim. E você não pode esquecer do cliente, porque se você esquecer dele, ele muito mais vai esquecer de você. Sim. Então, ele esquece mais fácil da gente. Com certeza. E o importante também é sempre você estar mantendo essa relação com o cliente, ligando, perguntando se tem alguma dúvida, algum problema, a manutenção está chegando, enfim. Agora, um dos pontos cruciais do ar-condicionado, né? Hoje em dia, muita gente está consumindo, está comprando, que seja o portátil, que seja o de instalação, enfim. Qual que é o consumo de energia no ar-condicionado? Tem-se uma base em quilowatt-hora mensal de quanto que vai consumir um ar-condicionado? Depende? Como que é essa parte de consumo? A gente tem uma planilha assim, tá? Eu posso disponibilizar isso depois para você. Você pode mandar para o pessoal. Existe sim uma planilha de consumo de cada equipamento, principalmente o equipamento que é categoria A no Inmetro. Todo equipamento vem com a etiqueta, né, do Inmetro. Tem os equipamentos hoje de categoria A, B, C, D e E. Eu acho que não tem mais, mas a D eu sei que tem, que são os equipamentos de grande porte, né? Eu faço uma planilha certinho, mando para você, mas existe sim, e existe fórmulas para a gente fazer um consumo de energia elétrica de cada equipamento, de cada potência. Como que a gente calcula? Horas trabalhadas de máquina. A máquina vai trabalhar 24 dias no mês, 8 horas por dia. A gente calcula horas trabalhadas, valor de quilowatt-hora e o quanto vai ser consumido. A gente consegue passar aí com uma margem de erro de 2 ou 3%. Exatamente o quanto esse equipamento vai consumir. E tá? Em média quanto numa casa? 60 kWh mês? Por aí. Assim, em média, vamos falar em reais, né? Que é mais assim a minha praia. Um equipamento hoje convencional, ele gasta em média de 9.000 BTUs, tá? Você usando ele 8 horas por dia, o mês todo, 24 dias, esse equipamento vai te dar um consumo de R$140 mensais, tá? Convencional. Um inverter, você vai derrubar essa conta no máximo R$60. Então a diferença é muito grande. Vale a pena investir um pouco mais e pegar um equipamento inverter, pegar um equipamento dual inverter, que você vai ter a garantia é melhor, a carga, o seu consumo de energia é melhor, é menor, e também a qualidade da refrigeração nem se fala. Ele chega muito rápido na temperatura selecionada do equipamento. Então, assim, você tendo um dimensionamento de ar-condicionado correto, né? Isso você já vai fazer com que o teu consumo derrube, porque não vai ser o caso da máquina ficar ligada 24 horas por dia. Então ela vai ficar ligada até refrigerar o ambiente, depois ela desliga, começou a esquentar, ela volta a funcionar. É mais ou menos esse o funcionamento de uma máquina de ar-condicionado? O condicionador convencional, sim. Tá? Ele liga e desliga. O inverter não. O que o inverter faz? Quando você liga ele faz tudo para que você chegue na temperatura selecionada mais rápido. Conforme ele está baixando a temperatura, o que ele faz? Ele começa a tirar a rotação de compressor e de motor ventilador. Então ele trabalha de forma inteligente. Ele entra 100%, 80%, 70%. Conforme você vai chegando na temperatura, ele vai derrubando essa porcentagem. Ele chega a trabalhar 20% do equipamento. Então se você tem uma 9.000 BTUs no seu quarto, bem dimensionada, funcionando perfeitamente, depois de 40 minutos de uso, o que ela vai rodar? Ela não vai estar rodando com 9.000 BTUs, ela vai estar rodando quase com 4.000. Por quê? Porque essa vai ser a necessidade térmica do seu ambiente naquele momento. Aí a partir do momento que você abre uma porta, abre uma janela, entra uma massa de ar quente, ela vai entender, entrou ar quente, eu preciso aumentar a rotação. Ela vai trabalhar um pouco mais rápido. Então assim, é aí que você ganha muito na conta de energia. Por quê? Porque ela liga uma vez e mantém-se ligada. O on-off não. Ela liga, desliga. E o grande vilão é o pico de energia. E lembrando, ar-condicionado não é câmara fria. Ar-condicionado projetado para trabalhar
entre 22 a 25 graus, que é a temperatura de conforto. Abaixo disso, você vai estar gastando dinheiro e judiando do seu equipamento. E nunca vai resolver seu problema. Nunca vai chegar nessa temperatura. Sim. Além tem o split, tem o ar-condicionado tipo caixa. Sim. Qual que é a diferença principal deles e qual que hoje em dia é mais tecnológico, Sim. mais bacana de indicação, tanto para o profissional instalar quanto para o consumidor final adquirir? Hoje nós temos o janela portátil, o split convencional, o split inverter. Hoje nós temos os multis, né, que é o sistema de um condensador para 4 ou 5 evaporadoras, que é muito, hoje a gente usa muito, principalmente em prédios, apartamentos, porque a disposição física para colocar uma condensadora é muito pequena, né? Então você não consegue colocar 5 evaporadoras e 5 condensadores. Então você minimiza isso. Você coloca 5 evaporadores e um condensador só. Você usa muito pouco espaço da varanda do cliente. E a qualidade de refrigeração é excelente. Já é inverter também. Tá? E nós temos equipamentos de grande porte, como o VRF. Né? O VRF de todos os fabricantes e o VRV de um fabricante específico aí. É diferenciado, tá? No VRF você pode colocar até 180, 150 evaporadores no sistema VRF acoplado. Então você tem uma condensadora que atende 20 evaporadoras, 2 condensadoras que atendem 40, 50 evaporadoras. Né? Então o sistema é bem maior e com um espaço físico para condensadoras muito menor comparado com o split convencional. O split que a gente está acostumado a ver, que é o split inverter ou o split 1 por 1 que a gente conhece. Energia elétrica. Os mais econômicos são os inverters, né? Quando você fala de portátil, você está falando de um convencional ligado no 110. Ligado no 110, o consumo de energia é muito maior devido à bitola de fio que vai usado dentro do equipamento. Como a amperagem é muito alta, precisa de uma estrutura melhor. Uma estrutura melhor e também não vai ter um bom desempenho, porque é portátil, não está bem dimensionado dependendo do ambiente que você tiver. O ideal é chamar um profissional, que o profissional que opte por trabalhar na área de refrigeração estude, faça cursos. Tem curso de fabricante também que eles dão ou não? Todos os fabricantes dão treinamento, tá? LG dá treinamento, Midea dá treinamento, a Fujitsu dá treinamento, Daikin dá treinamento. Só que assim, todos os treinamentos estão vinculados a uma grande distribuidora. Quais são? Poluar, Adias, Leveiros Ar-Condicionado e várias outras grandes aí. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai passar o dia todo. Mas em breve teremos na CIA do Instalador também um treinamento online sobre refrigeração. Se tudo der certo nos próximos meses, nós vamos implementar esse treinamento, né? Que é uma área que muita gente gostaria de trabalhar, de atuar. Para terminar, como que é essa área de refrigeração? Porque muita gente me pergunta, né, se é uma boa área de trabalho e o que você faz quando é inverno que ninguém vai comprar ar-condicionado. Como que funciona a tua empresa com relação a isso? Há sazonalidade? No inverno você vende mais aquecedor? Como que é essa relação? Olha, o ar-condicionado específico, ele tem demanda no inverno, tá? Não é tão grande quanto no verão. No verão é um estouro, né? Então assim, mas no inverno também tem a sua demanda, né? A gente já está há um tempinho no mercado, a gente já tem alguns clientes que são fixos nossos, já tem alguns contratos que facilita um pouquinho para a gente passar um inverno um pouquinho mais confortável, né? Mas o ideal é o que? É você diversificar. Tá? Você trabalha com ar-condicionado? Pô, bacana. No verão você vai trabalhar bastante, em excesso. No inverno vai cair um pouco. Você vai ter muito menor. Aí você tem que diversificar. Faz um curso de refrigeração comercial, vai trabalhar com uma câmara fria, um balcão frigorífico. Esse é cliente para o ano todo, né? E nós temos também o nosso setor dentro da Sudeste, que é de aquecedores de passagem, né? O aquecedor de passagem, quem não conhece, é aquele equipamento hoje que tem que ter. O apartamento hoje tem que ter, que é o aquecedor instantâneo a gás.
é uma boa pedida também. Muito bem. Para finalizar, o ar-condicionado é sempre visto como vilão de vários incêndios. Nós tivemos aí recentemente um incêndio no Flamengo, teve o edifício Joelma, enfim, tem um monte aí de incêndio que fala que o ar-condicionado é vilão. O vilão, na verdade, é a elétrica mal dimensionada ou o próprio ar-condicionado tem algum sistema interno que pode, por algum motivo, entrar em combustão e iniciar o incêndio? Bom, esse assunto é delicado. Tudo bem dimensionado por profissional qualificado, você está seguro. Vilão, quem é o vilão? É difícil te falar quem é o vilão, se é o ar ou se é o eletricista. Se você tem uma boa instalação de ar-condicionado e uma elétrica deficiente, você tem problemas. Se você tem uma elétrica eficiente e um sistema de ar-condicionado deficiente, você tem um problema. Então tudo tem que estar trabalhando junto com dimensionamento correto, carga térmica correta, para quê? Para que o parâmetro de um respeite o outro. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Não adianta fazer assim, eu vou fazer o ar-condicionado, o eletricista se vira. Não vai dar certo. E mesma coisa, o eletricista, eu vou fazer o meu e o ar-condicionado que se vira. Né? Se vira? Se vira. Vai funcionar? Vai. Mas até quando e de que forma? Esse é o grande problema. É a pergunta que a gente deixa no ar. Até quando e de que forma? Porque ninguém consegue responder. Não dá para saber. Não dá pra então saber. É muito importante que nós, profissionais, independente se for da área elétrica, se trabalhar com segurança, portão, enfim, qualquer tipo de serviço de instalação, né? Estudar, se preocupar com o cliente. Uma coisa também que tem muito em pauta, né? Cliente exige que você faça um serviço errado, né? Com dimensionamento errado, com material errado. Então, o que eu faço, e eu acredito que o Jober faça também, é falar: não vamos fazer, não vamos mexer na sua instalação. Eu chego e falo, normalmente para o cliente eu falo: não, ou você arruma, ou a gente vai arrumar tudo, ou eu não vou colocar a mão, não vou fazer uma gambiarra, porque isso pode causar incêndio. Sim. E aí depois quem vai ser o culpado? Quem mexeu. Né? Então eu imagino também que você faça isso, e também a nossa recomendação para todo mundo: sempre estudar, se atualizar, fazer o serviço da maneira correta e explicar para o cliente por que aquilo é da maneira correta e principalmente se valorizar como profissional. Né? E se você é consumidor e está assistindo essa entrevista também, lembre-se sempre de contratar um profissional de qualidade, que seja certificado, para que você não tenha nenhum problema na sua instalação e no seu patrimônio, nenhum tipo de incêndio ou complicação aí no seu dia a dia. Queria agradecer demais a sua presença. Vamos marcar outras entrevistas sobre aquecedor também, né? Vamos. Que é outro assunto interessante. Sim. E vamos ver a questão aí do curso sobre ar-condicionado, sobre refrigeração, pela CIA do instalador também. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado. Foi muito bom vir aqui esclarecer. Se ajudamos vocês, maravilha. Se ficou alguma dúvida, manda uma mensaginha para a Ana ou entre em contato com ela. A gente vai ter o prazer aí de responder para todo mundo. Você quer deixar o seu contato? Meu telefone é 984981188, tá? 011, né? 011. Esse também é o WhatsApp. Qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, dá uma ligadinha, nós estamos à disposição para ajudá-los. Então tá bom. Muito obrigado, então até a próxima CIA Entrevista. Tchau, tchau. Tchau, galera.